Estamos iniciando mais um programa, Diálogo sobre a Vida, que é o Eduardo Weber e Marcos Rezende, meu amigo. Estamos, mais uma vez, conversando sobre temas relacionados com os ensinamentos desse grande personagem que foi Jiddu Krishnamurti, que tantos ensinamentos e tantas coisas boas nos trouxe. E hoje o tema escolhido foi a observação sem o centro. Esse é um tema fascinante e um tema também difícil, porque ele foge um pouco ao viver comum. Nós estamos sempre tão habituados a nos identificar com o centro, nos identificar com os nossos pensamentos, com o nosso corpo, que às vezes é difícil você imaginar que é possível você observar sem que haja, esse instrumento de um centro que é o observador e do outro lado a coisa observada. Então eu queria agora então pedir ao Marcos para comentar sobre isso. Pois é, Eduardo, você teve essa sugestão desse tema intuitivamente e o desafio é nosso, né? Porque a gente tem que tentar entender para poder falar a respeito, né? E é interessante como isso acontece com muitas coisas que o Krishnamurti fala, que a gente às vezes entende, mas não entende, né? Assim, entende verbalmente, mas não penetra no significado essencial do que ele está dizendo, né? E esse é um dos temas que eu já ouvi ele falar, dessa observação sem centro, né? Mas nunca parei para refletir sobre isso mais profundamente, né? Então, quando você sugeriu o tema, eu respondi, é difícil, né? E tal. Aí você falou, é o desafio para nós. Então, vamos lá. Eu acho, Edu, que ele está explorando, como sempre, o tema relativo à consciência. É interessante que a ciência, ela há muito tempo se dedica a conhecer o mundo material, a conhecer o universo, a conhecer o macrocosmo, o microcosmo, mas há pouco tempo que ela começou a se interessar pela consciência, né? E o Krishnamurti, ele sempre volta nesse ponto da função do pensamento, o quanto que o pensamento cria essa vida conturbada e esse mundo caótico, né? A vida pessoal conflitiva, ansiosa, frustrada, né? A vida pessoal em busca de prazer e da fuga da dor, e no mundo, esse mundo complicado, né? Esse mundo que é fruto dos indivíduos, né? Ele é a soma dos indivíduos. Então, mergulhar no tema da consciência, a gente vê que ele sempre trata da observação. Ele fala de uma observação isenta. E você acrescentou uma observação sem o centro. Então, ele está falando da nossa mente, como que ela funciona, como que ela opera, né? Então, assim, uma coisa que a gente já viu, que a gente já falou nessas reuniões, é que o pensamento ele é um estado de barulho, né? Um estado de, vamos dizer assim, de agitação em geral. Ele não é a atenção pura, né? Essa atenção límpida, né? Vazia de tudo, né? E o tal do centro, na verdade, ele é uma criação do pensamento, que é essa ideia de eu, a partir da qual a gente vê tudo e filtra tudo, né? Então, eu até consegui pescar alguns trechos dele em que ele fala desse centro, mas eu vou, antes de entrar nisso, eu vou devolver para você, para depois engatar, trazendo a participação do nosso amigo Jiddu Krishnamurti. Não, Marcos, você falou bem. Esse assunto não é um assunto trivial, porque às vezes ele extrapola um pouco a nossa experiência do dia a dia. Nós estamos tão habituados a
olhar para as coisas e já introduzir um julgamento, já na nossa observação trazer a memória do que já foi nos nossos relacionamentos, no reconhecimento da, da, do que está sendo observado, que é muito difícil nós podemos afirmar que a nossa observação é uma observação pura, ou seja, uma observação não maculada pelo pensamento, não maculada pelas experiências passadas, pelas expectativas, pelos condicionamentos. E eu diria até que isso é um exercício que o Krishnamurti eh, nos sugere, de nós tentarmos olharmos as coisas como se fosse pela primeira vez. Ele fala, por exemplo, de você olhar uma árvore sem classificar a árvore, sem dizer de que espécie aquela árvore é, sem tentar lembrar do que aconteceu com você em outras ocasiões que você esteve embaixo ou diante daquela árvore. Enfim, você vê a árvore como um ser vivo que está interagindo com você, o seu tronco, as suas raízes, a sua vida. Então, é uma nova postura em que você vê a natureza, vê os outros seres humanos como sendo parte de você. É por isso que existe esse conceito, né, da observação sem o centro, que na hora que você introduz o eu, que o centro é o eu, né, você se separa da natureza, você se separa dos demais seres humanos e essa condição de separatividade impede que você esteja realmente presente e realmente integrado com aquilo que está acontecendo à sua volta. É aquilo que nós já conversamos antes, mas assim que haja essa ausência de centro, não há, por exemplo, o verdadeiro amor. Existe um relacionamento de um ser com outro ser, cada um querendo preencher o seu vazio, cada um tendo as suas predileções, as suas ansiedades, as suas dificuldades e desejos, mas sem sentir que existe aquela comunhão plena. Então, é muito interessante você ver que existe uma outra possibilidade de relacionamento com a natureza e com o outro, é aquela possibilidade que surge quando você esquece de você mesmo, quando você passa a olhar para a natureza sem julgar, sem classificar, simplesmente estando presente, deixando que todas as impressões que entram pelos sentidos, e não só os sentidos físicos, mas também pelos sentidos, vamos dizer assim, extrafísicos, chegarem até nós e mostrarem a sua beleza, essa realidade tão complexa e tão ampla que é a vida. Então, essa reflexão de hoje que nós estamos trazendo é um convite a que nós venhamos a investigar e descobrir se é possível essa observação mais atenta, essa observação plena, essa observação que ocorre quando existe o silêncio da mente. Então, Edu, você trouxe o exemplo de observar uma árvore sem se preocupar com que espécie que é, né? Na verdade, o pensamento ele sempre interfere na observação sob a forma de eu estou observando. Ou então, que bela árvore, que lindo pôr do sol, que bela mulher, que belo homem, que bela criança. Né? Então, essa verbalização que o pensamento faz é quase que um julgamento, né, que ele já está fazendo, né, que é aquela coisa, são vícios do pensamento que é acostumado a julgar tudo, a se ver fazendo as coisas, né? Ao invés de simplesmente ser a coisa que está sendo feita, tem que ter sempre um pensamento sobre si mesmo, né? E aí é que vem o assunto do centro, que é
uma espécie de uma trincheira criada pelo pensamento, que a gente dá o nome de eu, e essa trincheira ela filtra tudo. Tudo vai passar pelo crivo dessa trincheira, que é uma trincheira de isolamento, que é um sentimento de separação, né? Que é uma imagem de si mesmo, é um conceito ou um preconceito de si mesmo que distorce toda a observação, porque como o pensamento tem seus caminhos já traçados, seus hábitos mentais ou até seus vícios mentais, esse eu ele é formado por uma série de modos de pensar prévios que já foram traçados. Então, toda vez que você vai observar, ele vem e interfere com algum modo de pensar já acostumado, já usual, né? Algum tipo de elogio ou crítica, algum tipo de opinião, algum tipo de julgamento. Daí a gente perceber que nessa coisa chamada mente, onde o pensamento transita, onde ele entra e sai, aparece, desaparece, né? São criadas estruturas mentais de valores, estruturas mentais de conceitos, de crenças e tudo mais, que formam esse centro chamado também eu. Então, vamos dar uma olhada no que o nosso amigo fala sobre esse centro. É muito importante a gente ter consciência disso, porque nós, ao termos consciência disso, nós estamos tendo consciência da nossa consciência, né? De como ela opera verdadeiramente. Não adianta a gente idealizar que esse centro não exista. Ele só não vai existir na medida que ele for percebido e, por alguns instantes, pelo menos, abandonado, né? Se ele não for percebido, ele vai estar filtrando a nossa observação, vai estar interferindo em tudo que a gente faz, em como a gente se relaciona, etc. Então, olha o que ele diz. Que é o centro? O centro é o eu. O eu que deseja ser pessoa importante, que tem tantas conclusões, temores e motivos. É partindo desse centro que pensamos, mas esse centro foi criado pela reação do pensar. Pode, pois, a mente perceber o pensar sem tal centro? Observá-lo apenas? Você verá quanto é difícil olhar uma flor sem lhe dar nome, sem compará-la com outras flores, sem avaliá-la conforme lhe agrade ou desagrade. Experimente. Então, ele está dizendo assim, perceba, na hora que você olhar a flor e o pensamento vier interferir para dizer que bela, ou é uma margarida, é uma hortênsia, perceba o pensamento fazendo esse movimento. Por quê? Não adianta você criar uma dualidade de que esse movimento não existisse. Ele está ali. E a única forma de desobstruir a observação para que ela fique uma observação pura é percebendo quando o pensamento entra em cena, né? É aquela coisa de que a mente é um espaço e o pensamento são nuvens que passam no espaço, né? Então, se você percebe o pensamento dando nome, rotulando, elogiando, criticando, julgando, né? E percebe ele, nessa fração de segundo, você tem a chance de deixar ele sair fora. E aí você vai ter alguns instantes de observação pura, né? Essa observação tem poder, Edu. Fala aí. É exatamente isso, Marco. O Krishnamurti enfatiza muito que nós nos tornamos seres de segunda mão, seres que estão sempre focados no passado e presos, assim, como se estivessem acorrentados no passado, com toda a sua carga de condicionamentos, de ideologias.
e julgamentos. Então, ele tem um trecho aqui que eu quero trazer para vocês, que eu acho muito bonito, que tem muito a ver com isso que nós estamos falando. Ele diz o seguinte: é estranho o quão pouco rimos. Olha só isso, né? Realmente as pessoas realmente riem muito pouco hoje em dia, né? Tamanho o grau de preocupação, de agitação. É estranho quão pouco rimos. Nossos corações estão demasiadamente oprimidos, tornados estúpidos pela desgastante corrida da vida, pela rotina monótona do dia a dia. Somos levados a gargalhar por uma piada ou uma tirada espirituosa, mas não existe o riso no nosso interior. A amargura, que é a fruta que o homem vem colhendo, aparece com frequência. Nunca vemos a água corrente e rimos com ela. É triste ver a luz nos olhos se tornar mais tênue a cada dia. As pressões da agonia e desespero parecem colorir toda a nossa vida com sua promessa de esperança e de prazer, que é o que o pensamento cultiva. Então, você vê que texto interessante esse, né? Quer dizer, nós estamos perdendo a alegria de viver. Nós deixamos de apreciar os peixes nadando no lago, um rio correndo, e sorrir com as águas, sorrir com a chuva, sorrir com a criança que está brincando, porque nós nos tornamos amargos por causa desse vício, né? Dessa compulsão de estarmos sempre voltados para os nossos interesses, pela busca de prazer, pelos medos de perder o que nós acumulamos. Então, a nossa vida acaba perdendo aquela beleza. Você vê como é que as crianças estão sempre sorrindo, porque elas são inocentes, elas não estão preocupadas, elas não estão ainda tomadas por aquela amargura que torna as pessoas tão autocentradas e tão fechadas. Então, isso é algo que nós devemos refletir muito, né? Onde foi que nós perdemos aquela espontaneidade das crianças, né? Por que nós não sorrimos mais quando nós estamos vendo as águas do rio correrem, né? Isso é algo que eu acho que todos nós deveríamos nos questionar, porque se nós não estivermos atentos, é muito comum ver tanto noticiário negativo, tantas coisas ruins na televisão, no rádio, nos jornais, nós sucumbirmos a uma condição de melancolia, especialmente se a nossa vida for muito monótona, muito repetitiva, como para muitas pessoas ocorre. Edu, disso aí que você leu e do que você está falando, mostra como o pensamento corrompe tudo, né? Não é à toa que a Helena Blavatsky fala lá que a mente é assassina do real, né? Porque o pensamento, com essa busca de prazer, de preenchimento, com essa esperança, né? Está sempre nutrindo uma esperança, né? Ele vai corrompendo a beleza da vida, do agora, né? Da plenitude do viver mesmo, né? Ele está sempre ansiando por alguma coisa futura ou temendo alguma coisa futura, né? E por isso ele introduz o tempo, né? O tempo que não existe, o único tempo que existe é o agora, mas o pensamento introduz o tempo em termos de um prazer futuro, um medo futuro, né? Que é o que corrompe a beleza da vida. Então, olha só o que A gente fica Krishnamurti diz. projetando, né? Tem expectativas, está sempre projetando um futuro ideal, em vez de olhar e ver a beleza daquele momento, né? Que é tão precioso. Então, ele fica maquinando e perde a oportunidade de viver, porque o que existe é o que está, né, na nossa volta para ser sentido, observado, degustado, vamos dizer assim. As pessoas perderam o hábito de degustar a vida. Não, e perde a sensibilidade também, né, Edu? Porque quando o pensamento começa a querer, ansiar, temer, ter esperança e tal, ele já não está no agora. E aí a sensibilidade já foi embora, né?
Então, olha só o que ele fala. É o centro, como pensador, como sensor, que gera o tempo, esse futuro aí, né? E, por conseguinte, o centro é a fonte da desordem. Não é o pensamento que cria a desordem, porém o centro, o sensor, o pensador constituído através do tempo. Enquanto existir esse sensor, esse centro, esse fabricante de esforço, não terá fim o medo. Mas se você examinar com atenção, verá que foi o pensamento que criou o pensador que dirige, que é o centro, o juiz é produto dos nossos pensamentos. A maioria das pessoas está condicionada a crer que o pensador é separado do pensamento, atribuindo ao pensador a qualidade do eterno. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco desse nosso programa Diálogos sobre a Vida. Um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco. Estamos de volta, tratando do tema a observação sem centro, que é algo que o Krishnamurti sempre enfatizou, a necessidade de uma observação límpida, isenta, sem distorções. Então você vê que tudo é criação do pensamento. Esse censor, esse juiz, esse que acha que governa a nossa vida, né? É como se fosse o cursor do computador, né? Que vai avaliando, que vai sopesando, quero, não quero, gosto, não gosto e tal. Enfim, ele é a fonte da desordem, porque ele sai desse fluxo da harmonia, né? Nesse estado de vazio, de observação pura, a harmonia flui sozinha, porque existe sensibilidade para o outro, existe sensibilidade no agora, para o que quer que esteja acontecendo. Mas, na medida que entra esse sensor, julgador, avaliador, juiz, que a gente acha que somos nós, que, no fundo, é uma construção do pensamento, né? Ele é fruto dos resíduos deixados pelo pensamento em termos de valores, de cultura, de propaganda, de tradição. Está tudo isso lá depositado nessa trincheira que é esse sensor, né? E a gente acha que eles somos nós, que nós somos a nossa parte mais íntima, mais profunda, ou eu mesmo, essa capacidade de julgar, né? Mas, no fundo, ela é um condicionamento. A gente tem capacidades muito maiores se nós aprendermos a nos aquietar, nos esvaziar, a tocar aquela dimensão em que o pensamento não julga, só aquela observação límpida, né? Aí a sabedoria vem sozinha, você não faz força nenhuma. A compreensão vem sozinha. Mas, enquanto existir esse sensor, esse centro, esse julgador, meu amigo, a gente vive no terreno da opiniologia, e a gente tem opinião para tudo, e é um nível de consciência muito superficial. O Krishnamurti ele se propõe até um exercício nesse sentido da observação. Ele fala o seguinte: sente qualquer hora na margem do rio e olhe para a água. Não se deixe hipnotizar pelo seu movimento, pela luz, pela claridade e profundidade da corrente. Olhe para ela sem qualquer movimento do pensamento. Olha só, sem qualquer movimento do pensamento. O silêncio está em toda a volta. Em você, no rio e nessas árvores que estão profundamente quietas. Você não pode levá-lo de volta para casa, nem mantê-lo na sua mente ou na sua mão, pensando que atingiu um estado extraordinário.
Olha que interessante, né? Em relação ao silêncio, você não pode levá-lo de volta para casa. O silêncio é uma experiência daquele instante, né? Então não adianta você querer guardar o silêncio. Ah, eu encontrei um estado extraordinário, então agora eu descobri, né, uma nova maneira de observar. Não é algo que você possa carregar com você. E Não já vai é ser uma o acumulação, né, silêncio. Edu? Exatamente. O silêncio não pode virar memória. Isso que é uma coisa, as pessoas às vezes não entendem isso, né? Então ele fala, você não pode levá-lo de volta para casa, nem mantê-lo na sua mente ou na sua mão, pensando que atingiu um estado extraordinário. Se assim ocorrer, então não é silêncio. Então haverá apenas uma memória, uma imaginação, uma fuga romântica do ruído diário da vida. Olha que coisa profunda isso, né? Às vezes as pessoas acham que encontraram silêncio, que encontraram tiveram um êxtase, e aí, né, carregam aquilo como se fosse uma preciosidade, e aí comentam, eu consegui entrar no estado de consciência superior, mas isso aí já não é a realidade. Isso é pura memória, é ilusão. Quer dizer, o silêncio ele só ocorre no aqui e no agora, quando a mente está totalmente quieta. E ele continua: em virtude do silêncio, tudo existe. Olha que frase forte essa. Em virtude do silêncio, tudo existe. A música que você ouviu esta manhã veio até você do silêncio, e você escutou-a porque estava em silêncio. E ela foi além de você em silêncio. Tem coisas assim fantásticas, né, que ele coloca. Só que nós não escutamos o silêncio porque nossos ouvidos estão cheios da tagarelice da mente. Olha só, aí ele explica por que nós não conseguimos realmente viver esse silêncio, porque a mente começa a tagarelar, começa a gerar uma série de movimentos que impedem que você seja aquele silêncio, que você viva aquele silêncio. E mais um trechinho, que é a continuação. Na luz do silêncio, todos os problemas são resolvidos. Olha que coisa bonita isso, né? Na luz do silêncio, todos os problemas são resolvidos. Na meditação, a linha divisória entre eu e você desaparece. Nela, a luz do silêncio destrói o conhecimento do eu. O eu pode ser estudado indefinidamente, uma vez que ele varia dia após dia, mas seu alcance é sempre limitado. Silêncio é liberdade e vem com a consecução da ordem completa. São palavras Pois sempre é, que a gente Edu. refletir bastante, né? Silêncio e Mas olha só, liberdade. Silêncio e liberdade vem com a consecução da ordem completa. veja só, Edu, a gente não pode criar a dualidade entre o silêncio e a memória, senão a gente já caiu no buraco de novo, né? Tem mente que está Então, criando essa dualidade, né? pois Seu é, mas pensamento. o Krishnamurti, quando ele fala, ele está nessa observação pura. Tanto que ele fala, ó, isso aí, quando entra a memória, já não é observação pura. Mas não adianta você querer impedir que a memória entre, porque isso também seria memória. A memória querendo impedir que a memória entre. Né? Olha como é sagaz, como é sutil o nosso pensar. Então, o segredo é você perceber que ela entrou e deixar ela sair, soltá-la. Né? Porque se você quiser, assim, não, eu estou na observação pura, a memória não pode entrar, ela já entrou. Né? Então, o pensamento é danado. Olha só que interessante, ele fala que esse centro ele cria muros de isolamento, muro de separatividade. Olha só o que ele fala aqui.
Como é, então, que surge esse muro de resistência, de divisão e de separação? Tudo isso na nossa consciência, hein? Em tudo que fazemos, em todas as nossas relações, por muito íntimas que sejam, há essa divisão, a criar confusão, sofrimento e conflito. Como é que aparece essa barreira? Se somos realmente capazes de compreender isso, não verbalmente, não intelectualmente, mas capazes de vê-lo e senti-lo de fato, descobrimos que a barreira deixa então de existir. Então, a barreira é uma construção mental. Esse centro, esse eu, esse muro, é uma construção mental. Quando a gente percebe e compreende que ele é apenas uma construção e não a realidade, ele deixa de existir. Ele fala assim: o muro surge, por certo, mediante o mecanismo do pensamento. Antes de se pronunciarem, observem, apenas observem o pensamento. Se não houvesse pensamento acerca da morte, não se teria medo dela. Se não fôssemos educados como cristãos, católicos, protestantes, hindus, budistas, se não estivéssemos condicionados pela propaganda, pelas palavras, pelo pensamento, não teríamos barreira alguma. Com as suas atividades egocêntricas, o pensamento cria não só o muro, mas também a própria atividade dentro do nosso muro. Ele cria a parede e cria a vida presa, limitada, nos limites dessa própria parede. Agora, olha só isso aqui que ele fala. Assim, o pensamento gera tanto o prazer como o medo. Não se pode ter o prazer sem o medo. Ambos andam juntos porque são filhos do pensamento. E o pensamento é o filho estéril de uma mente que apenas se preocupa com prazer e medo. Olha só que afirmação é essa, Edu? O pensamento é o filho estéril de uma mente que apenas se preocupa com o prazer e com o medo. Ou seja, enquanto a nossa consciência está confinada a esse centro, a esse eu, a essa trincheira de interesses, que é o modo egocêntrico de viver, que é como a gente vive, enquanto a nossa consciência está restrita a isso, o nosso pensamento é o filho estéril de uma mente que se preocupa apenas com prazer e com medo. Agora, se a gente percebe esse centro, percebe essa trincheira, percebe esse ego querendo sempre se dar bem, e consegue enxergar além dele, por percebê-lo, vê-lo, ver que ele é uma ilusão. Toda vez que você percebe uma ilusão como uma ilusão, o que acontece? A verdade aparece. Aí você vê direto, sem a interferência dele. Isso demanda energia, demanda clareza, demanda intensidade na observação. E aí, quando ele entrar em cena, perceber que entrou um ladrãozinho aí no meio da observação. Esse é o trabalho. Se a gente não perceber esse centro querendo vir julgar como censor, como aquele que sabe, se a gente não percebe ele, a gente é escravo dele. Então, o trabalho requer perceber o que acontece na nossa mente, na nossa consciência, em operação, em funcionamento. Essa é a grande sacada, de você perceber que você pode viver de forma diferente, sem se deixar acorrentar pelo passado, por todas essas artimanhas do pensamento, sem estar constantemente buscando aquilo que você imagina que vai te completar, que vai te dar prazer.
sem tentar fugir das coisas que te incomodam e observando que o medo é uma construção do pensamento e vendo todas essas falácias, né? Esses falsos dilemas que são criados pelo pensamento. E quando você percebe tudo isso, a mente se aquieta. Isso que é uma coisa bonita, né? Que você, para viver com plenitude, você tem que perceber que toda essa agitação do pensamento não leva a lugar nenhum. E aí você, no primeiro momento, pode parecer que se a mente se aquieta, você vai viver sem nada e a sua vida vai perder sentido. Mas é justamente o oposto. Na hora que você coloca de lado tudo aquilo que estava ocupando a sua mente e trazendo estresse, trazendo preocupações, trazendo dissabores e até amargura, pode surgir uma nova percepção da realidade que é centrada nessa quietude, que é centrada nesse silêncio. Então, eu queria ler mais um trecho desse mesmo livro, que é A Única Revolução, que também que continua a falar sobre o silêncio, que eu acho muito inspirador para mim. O Krishnamurti fala o seguinte: o silêncio tem muitas qualidades. Há o silêncio entre dois ruídos, o silêncio entre duas notas e o silêncio que se amplia no intervalo entre dois pensamentos. Então, vocês veem como é que ele coloca o silêncio como sendo uma qualidade, uma presença que passa a ser uma descoberta para nós que achamos que o silêncio é o nada, né? Que o silêncio não tem valor nenhum. E ele continua: aquele silêncio peculiar, quieto, penetrante, que ocorre numa tarde no campo, ao silêncio através do qual se ouve o latido de um cachorro à distância ou o apito de um trem à medida que ele sobe o morro íngreme. O silêncio numa casa quando todos já foram deitar e sua intensidade peculiar quando se acorda no meio da noite e se ouve uma coruja piando no vale. E ao silêncio, antes que a coruja fêmea responda. Ao silêncio de uma velha casa deserta e o silêncio de uma montanha. O silêncio entre dois seres humanos quando eles observaram a mesma coisa, sentiram a mesma coisa e agiram. Você vê que bonito isso, né? Como o silêncio está sempre presente em nossa vida, se nós permitirmos que a nossa mente opere dentro do silêncio. E o silêncio, né? Está bem claro nesse texto do Krishnamurti, não é a ausência de som. É o silêncio que permite justamente você ouvir com clareza os sons sem discriminar, sem qualificar, sem julgar. É você ouvir aquele piar, né, da coruja, aí tem aquele silêncio, aí vem a resposta da coruja fêmea, né? Se você não estiver atento, você não observa essas sutilezas que são momentos de beleza que a natureza está oferecendo, né? Você está lendo um livro e aí você ouve o som da página virando quando você acaba a página, tem aquele som da página que virou, né, antes de você iniciar a próxima página. Então, essa atenção para cada som que está à sua volta, para cada movimento, e ele termina de uma maneira muito bonita, né? Com duas pessoas que estão atentas, observam e sentem junto a mesma realidade, elas agem também em uníssono, em harmonia, em comunhão, porque elas estão conectadas naquela observação, naquele silêncio. Então, é um convite que o Krishnamurti faz para que a mente viva essa quietude e viva nesse silêncio, que é
na verdade, uma observação sem centro, sem desejo, sem nenhuma perspectiva de chegar a algum lugar, de obter algum ganho. Aquela presença serena, né? Que observa o rio que está correndo, que observa a criança que está passando, que está rindo. Tudo isso traz beleza, traz satisfação e tira toda uma carga da nossa mente que impede essa visão da unidade, que é o tema das nossas conversas, né? A unidade da vida. Para sentir a unidade da vida, nós temos que estar vivendo esse silêncio, que é também plenitude. Esse silêncio é sinônimo de extrema sensibilidade, né? E o ruído mental é sinônimo de insensibilidade. Incrível isso, né? Exatamente. Incrível isso. E nós somos de uma civilização extremamente mental para tudo, né? Por isso é tão difícil para nós viver esse silêncio, né? Viver esse esvaziamento, viver essa quietude mental, porque a cultura é mental, a propaganda está aí o tempo todo, as relações são mentais, né? E para realmente dar esse pulo do gato aí, a gente precisa estar muito consciente de como a nossa mente opera. E que o pensamento que é hábito, que é costume, que é aquela coisa vai sempre nas mesmas linhas, repetitivo, né? Com seus valores já acumulados, vamos dizer assim, que ele rouba da gente a sacralidade, a sensibilidade, a beleza, a pureza desse olhar, dessa observação em silêncio, silêncio interior. Então, mesmo que a gente não consiga viver assim, cara, só perceber isso uma vez ou outra já mostra, cara, que caminho fantástico para você desbravar sua própria consciência, né? Desbravar o automatismo é inimigo da sensibilidade, né? Como trabalhar isso? Estando consciente do próprio automatismo. Porque se você quiser brigar contra, é mais confusão na sua vida. Chegamos ao fim do nosso programa. Sempre esses nossos diálogos nos enriquecem muito. Esperamos que enriqueçam também a você, telespectador, trazendo uma nova maneira de observar a si mesmo, observar a vida, observar os relacionamentos. Até o próximo programa.